Olá, você sabe como suspender o Rivotril, a Prazolam, que são os medicamentos ansiolíticos ou benzodiazepínicos, após o uso prolongado? Aqui no canal Alan Hall, Diário da Mente, vamos explorar como que a doutora Heather Aston, farmacologista e psiquiatra clínica da Inglaterra, alcançou essa façanha através da sua experiência pioneira desde 1982 no tratamento da abstinência desses medicamentos. Aqui no canal já abordamos por que eu tive que parar de usar o Rivotril, os meus sintomas, a introdução do manual Aston e o resumo do capítulo 1. Hoje apresentamos o capítulo 2 de forma bem sintética. A ideia é que você possa ler o manual detalhadamente e conversar com seu médico sobre a possibilidade de usá-lo como uma referência para a redução e retirada do medicamento. Contexto histórico e descobertas iniciais da doutora Heather Aston. No início da sua clínica, pouco se sabia sobre sintomas e estratégias eficazes para a abstinência. A pressão dos pacientes por uma orientação levou a um processo colaborativo de tentativa e erro, de onde emergiram princípios que se mostraram eficazes para a maioria da retirada. A abordagem foi refinada ao longo dos anos com a contribuição de mais de 300 pacientes da clínica e centenas de outros usuários em grupos de apoio globalmente. Individualidade da experiência da abstinência. A doutora Heather destaca que cada pessoa reage de forma única ao processo de descontinuação. Embora existam padrões comuns, os sintomas variam amplamente em tipo, intensidade, duração e evolução. Essa diversidade é influenciada por fatores como dose e tipo de medicamento utilizado, tempo de uso e motivo da prescrição, personalidade e vulnerabilidade individual do paciente, estilo de vida e estressores pessoais, suporte disponível durante e após o processo de retirada, importância de um plano personalizado. As recomendações são um guia geral, inspirado em experiências de sucesso de pessoas entre 18 e 80 anos, com diferentes históricos. A taxa de sucesso na retirada lenta ultrapassa 90%, mesmo entre usuários que consumiram os medicamentos por mais de 20 anos. Mensagem de encorajamento da doutora Heather. A doutora Heather reforça que é possível deixar de usar ansiolíticos desde que haja desejo genuíno e comprometimento do paciente. Ela alerta que os sintomas podem variar muito e que o caminho de cada um deve ser respeitado e cuidadosamente traçado. Seu trabalho oferece não apenas orientação técnica, mas também esperança para quem enfrenta essa jornada. Antes de iniciar sua jornada de retirada, alguns passos preparatórios são cruciais. Consulte o seu médico psiquiatra. Seu médico pode avaliar se é apropriado iniciar a retirada. Em casos raros, ela pode não ser recomendada. Mesmo que o objetivo não seja parar completamente, reduzir ou alternar períodos sem uso já pode ser benéfico. Você deve conduzir seu próprio programa com conforto e autonomia. Muitos médicos hesitam por desconhecimento. Mostre que você pretende avançar com responsabilidade. Seu ritmo, sua decisão. É sensato compartilhar com o médico um cronograma inicial de redução. Garanta suporte emocional e psicológico. O apoio pode vir de familiares, de amigos, terapeutas ou grupo de apoios voluntários, geralmente compostos por ex-usuários que entendem o processo. É importante contar com alguém presente e disponível a longo prazo. Técnicas como respiração profunda, meditação, relaxamento e yoga são muito úteis. Evite se assustar com histórias difíceis. Cada pessoa tem uma experiência única. Entre no estado mental ideal. Tenha confiança, você é capaz. Teste pequenas reduções junto com seu médico. Observe os efeitos e siga adiante. Seja paciente, o seu corpo precisa de tempo. Pode levar 1 ano ou mais. Não tenha pressa. Escolha o seu próprio caminho. Evitar a abstinência rápida é geralmente melhor,
pois clínicas de desintoxicação ou desintoxicação hospitalar podem tirar o controle do paciente e aumentar os riscos após a alta, pois costuma ser rápida demais. A retirada. A redução gradual da dosagem. Jamais interrompa o medicamento de forma abrupta. Isso pode causar reações graves como convulsões, pânico ou sintomas prolongados. A retirada lenta permite que o cérebro retome as funções naturais com segurança, especialmente o sistema GABA, afetado pelo uso prolongado do medicamento. A taxa ideal de retirada depende de diversos fatores: o tipo de medicamento ansiolítico usado, o tempo de uso e a personalidade da pessoa e seu estilo de vida. O melhor juízo é o próprio paciente. Se necessário, é possível pausar por algumas semanas, mas evite aumentar a dose novamente. Isso pode atrasar todo o seu progresso. Mudanças para um medicamento de ação prolongada. Benzodiazepínicos de curta duração, como o aprazolam ou clonazepam, são eliminados rapidamente e causam flutuação intensa nos níveis do medicamento no sangue. Isso gera mini abstinência entre as doses. Por isso, recomenda-se mudar gradualmente para uma alternativa de ação prolongada, como o diazepam, que tem meia-vida de até 200 horas. Isso permite uma retirada mais suave e mais estável. Essa transição exige cuidado com dois fatores importantes. Primeiro fator, potência equivalente. Os medicamentos possuem forças diferentes. Uma troca mal dosada pode causar sonolência excessiva ou sintomas de abstinência. As tabelas de equivalência ajudam, mas cada pessoa responde de forma única. Segundo fator, elaboração e execução de um cronograma de retirada. Um bom cronograma respeita seus sintomas e estilo de vida. Você pode planejar os primeiros estágios e ajustar conforme o progresso. Os pontos principais são o seguinte: primeiro, adapte os horários das doses conforme a sua necessidade. Insônia, ansiedade matinal, etc. Segundo, evite voltar atrás. Pausar, tudo bem, mas subir a dose novamente pode atrapalhar. Terceiro, evite recorrer às pílulas de SOS em situações difíceis. O processo de desapego é importante e o objetivo é ensinar o seu cérebro a funcionar naturalmente sem apoio de medicamentos. Dicas práticas para elaborar o seu cronograma de retirada. Quando começar a reduzir os benzodiazepínicos, leve em conta esses pontos. Adapte os horários conforme os seus sintomas. Tem insônia? Tome a maior parte da dose à noite. Tem ansiedade matinal? Talvez uma dose leve ao acordar ajude sem comprometer a sua funcionalidade. Na transição para o diazepam, substitua uma dose por vez, começando pela dose noturna. Não precisa reduzir nessa fase, apenas encontre a equivalência que funciona. Use menos dose por dia. O diazepam tem ação prolongada e pode ser tomado 2 vezes ao dia. Reduzir a frequência ajuda a deixar sua rotina menos centrada nos comprimidos. Planeje só o início e ajuste conforme for. Você não precisa montar todo o cronograma agora. Prepare as primeiras semanas e veja como você se sente. A adaptabilidade é essencial nesse momento. Continuando as dicas práticas para o seu cronograma de retirada. Evite retroceder. Pode fazer pausa, claro, mas subir a dose de novo atrasa a sua jornada. A ideia é seguir sempre em frente, mesmo devagar. Cada passo conta. Cuidado com os comprimidos extras. Nos momentos difíceis, aprenda a lidar com sintomas sem recorrer aos benzodiazepínicos. É parte do aprendizado. Fortalece a sua confiança e a sua resiliência. Não compense com álcool ou outras substâncias. Evite soluções improvisadas que podem prejudicar o processo. Mesmo medicamentos como o Zolpidem devem ser evitados, pois age como um benzodiazepínico. A última dose. O passo final para a liberdade. Parar de vez parece assustador, mas muitas pessoas relatam que é mais fácil do que imaginavam. O último comprimido geralmente não tem mais efeitos clínicos, só mantém a dependência. Tomar iniciativa nesse momento é libertador. Evite obsessões com os cronogramas. Sim, você está se abstendo, como milhares de outras pessoas.
Torne isso parte da sua rotina, sem supervalorização. Naturalize o processo. Não desanime se não der certo de primeira. A maioria dos ex-fumantes precisou de várias tentativas para parar. Com os benzodiazepínicos, a primeira tentativa já é frequentemente bem sucedida, especialmente se for lenta e no seu ritmo. Cada retirada é um processo único. O importante é que seja seu. Abstinência em idosos. Idosos conseguem interromper o uso com tanto sucesso quanto os mais jovens, mesmo após décadas de consumo. Um estudo com 273 pacientes idosos em uso médio de 15 anos mostrou que a retirada voluntária resultou em sono melhor, mais saúde física e mental e menos consultas médicas. A idade aumenta a vulnerabilidade aos efeitos adversos, quedas, fraturas, confusão mental e a perda de memória. Por isso, a razão forte para que a pessoa com mais idade considere parar. A estratégia é semelhante à dos adultos, mais jovens, retirada gradual, às vezes com auxílio de preparações líquidas ou substituição pelo diazepam. Até pessoas na casa dos 80 anos conseguiram interromper com segurança. Antidepressivos. Muitos usuários de benzodiazepínicos também tomam antidepressivos, seja por depressão relacionada ao uso crônico ou à própria retirada. Assim como os benzos, antidepressivos também devem ser reduzidos gradualmente. Os sintomas de descontinuação incluem irritabilidade, insônia, tontura e até ansiedade. Dica importante nesse momento: conclua primeiro a retirada dos benzodiazepínicos antes de começar a descontinuação do antidepressivo. Isso evita sobrecarregar o organismo com dois processos difíceis ao mesmo tempo. Estratégias para diferentes perfis de usuário. A maioria das pessoas gerencia a sua própria retirada. Algumas preferem planejar detalhadamente, outras apenas seguir o cronograma proposto. Ambas são estratégias válidas e funcionaram bem em estudos clínicos. O mais importante é encontrar um caminho alinhado ao seu perfil, com autonomia, apoio adequado e respeito ao seu tempo de retirada. A próxima parte trará os cronogramas reais de retirada lenta usados por pessoas que passaram por essa jornada com sucesso. Exemplos práticos para quem quer adaptar o plano à sua realidade, seja você um usuário de qualquer benzodiazepínico, clonazepam, alprazolam, diazepam e etc. Cronograma de retirada lenta. A doutora Heather Aston apresenta exemplos de esquemas usados por pessoas reais com diferentes perfis, dosagens e tipos de benzodiazepínicos. Lembrem-se, cada indivíduo é único, então o ideal é usar esses exemplos como inspiração, ajustando ao seu caso pessoal. Ela traz o exemplo 1, a substituição gradual do alprazolam pelo diazepam. Nessa tabela do capítulo 2, a doutora Heather mostra como exemplo a substituição do gradual do alprazolam pelo diazepam, que é o Valium, medicamento mais antigo e mais usado por ela em sua clínica. Algumas pessoas preferem reduzir mais rapidamente, outras ainda mais devagar. O ritmo deve ser confortável. O segredo está na constância, manter o declínio da dosagem sem retroceder. O exemplo 2, que é a retirada do próprio diazepam. Nessa tabela, ela ensina como reduzir de forma lenta e gradual o próprio diazepam após a troca. Existem outras tabelas na parte de cronogramas de retirada lenta, mas trouxemos como exemplo os dois primeiros da lista. A ideia é que você procure o medicamento que utiliza para servir de exemplo e criar junto ao seu médico um esquema personalizado para a sua necessidade. Ferramentas de precisão. Pacientes habilidosos usam técnicas como raspar os comprimidos com lixas de unha para reduzir microdosagens. Utilizar o medicamento e diluir em forma líquida e ajustar com seringas graduadas. Solicitar cápsulas de manipulação com microdosagens quando a substituição direta não funciona. Importante, essas cápsulas devem ser feitas por farmacêuticos especializados com garantia de fórmula constante. E a conclusão do capítulo 2 do Manual Aston. Se você chegou até aqui, parabéns!
você já percorreu um dos caminhos mais delicados e transformadores da jornada da consciência. Entender como suspender ansiolíticos com autonomia, apoio e sabedoria. Ao longo desses vídeos, você viu que parar não significa apenas deixar de tomar um comprimido. É sobre retomar o controle da sua mente, das suas emoções, do seu ritmo. É sobre desmontar uma estrutura química e reconstruir o seu próprio equilíbrio. É sobre liberdade. Muitos relatam que, após interromper, sentiram a vida mudar, a mente clareou, o mundo ficou mais colorido, os sentidos voltaram e a confiança renasceu. Vem aí o próximo vídeo do canal Alan Hall, o Diário da Mente. É o capítulo 3, sintomas de abstinência de benzodiazepínicos agudos e prolongados. Vamos falar sobre o que realmente acontece no corpo e na mente após a retirada. Quais os sintomas mais comuns, como reconhecê-los e como enfrentá-los e ressignificá-los. O objetivo não é assustar, é empoderar. Preparar você para navegar com tranquilidade. Porque o conhecimento é a lanterna que ilumina os cantos escuros da nossa mente. Então já sabe, né? Se inscreve agora no canal Alan Hall, Diário da Mente. Ativa o sininho, assim você vai receber os próximos vídeos da série. Comenta, compartilha, manda para quem precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos fazer dessa série um espaço de acolhimento, de coragem e de consciência. Porque iluminar a mente é mais do que um ato, é uma revolução interna. Até o próximo vídeo.